Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 47. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aguardemos para que todos possam encontrar e lermos junto, todos assim. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Leremos de novo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer o que, igreja? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Podemos assentar, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo do nosso Deus. Aleluias. Queridos, estamos nesta manhã diante de uma palavra maravilhosa, uma palavra onde nos é posta nesta manhã, e eu quero, neste pouco tempo que aqui nos resta, porque ainda temos a ministração da Santa Ceia dessa manhã, mas eu quero compartilhar convosco aquilo que o Senhor propôs através do teu Espírito Santo no meu coração para transmitir para a igreja do Senhor. É bem verdade que nesta manhã nós temos uma palavra muito bem conhecida de todos nós, uma passagem bíblica que não é uma parábola, mas sim um fato que se aconteceu, um fato em que houve, e neste fato se houve um milagre da parte de Jesus Cristo para com o homem. Mas antes mesmo de nós começarmos a entender e começarmos a compreender o que a palavra do Senhor diz para nós, nós devemos entender um fator interessante para que este contexto, essa passagem bíblica, nos reflita e também nos mostre o que representa este texto para nós. Quando nós observamos essa passagem bíblica, ela vai falar de um homem que era cego. Só que a palavra de Deus, ela não irá nos contar ou não irá nos deixar detalhes de como que era ou como aconteceu para que este homem viesse a ser cego. E com base nisso, eu quero trazer à igreja do Senhor um exemplo claro para que a igreja entenda o cenário que este homem estava vivenciando, para que a igreja entenda o sentimento que aquele homem tinha no seu coração. Há muitos anos atrás, em 1950, na nossa era, um cientista americano, em um laboratório, ele pegou 12 ratos para fazer um experimento. E pegando esses 12 ratos para fazerem um experimento, não me pergunte o tamanho, não me pergunte se era velho, gordinho ou magro. A história nos diz que ele pegou 12 ratos para fazer um experimento. E qual era o experimento que ele estava para fazer com esses ratos? A história nos conta que ele, pegando mão desses 12 ratos, agora ele vai pegar esses 12 ratos, introduzir esses 12 ratos dentro ali de tubos que foram enchidos de água até pela metade. E agora ele vai pegar aqueles 12 ratos e colocar aqueles 12 ratos em tubos separadamente para cada ratinho. Aí você olhará para mim e vai perguntar para mim a seguinte pergunta: mas qual era o objetivo dele pegar esses 12 ratinhos, José, e simplesmente lançar esses 12 ratinhos
ali dentro daquele tubo para tentar tirar um experimento científico ali, daquele experimento que ele estava fazendo. Aí a história nos diz que ele queria testar quanto tempo aqueles ratinhos suportariam, resistiriam, lutando pela vida dentro daqueles tubos de água que foram enchidos pela metade. Haja em vista que eles não podiam escalar para fugir daquele tubo. E também, se eles parassem de nadar, eles afogariam. E vindo afogar, morreriam. Então, colocando aqueles 12 ratos, parece uma história muito cômica e muito terrível de se ouvir, mas aconteceu. Então, quando nós observamos essa história, o experimento que aquele cientista teve naquele dia, colocando aqueles 12 ratos, ele pôde observar que muitos daqueles ratos, lutando pela vida, procurando nadar, procurando sobreviver, alguns deles resistiram por cerca de 20 minutos, alguns deles resistiram por cerca de 30 minutos, mas vendo eles que aquela situação em que eles foram colocados era uma situação desesperadora, muitos deles começaram a desanimar, muitos deles começaram a parar de lutar pela vida. Então o cientista observou que eles começaram a parar, e o que o cientista fez? No primeiro teste duraram alguns 12, 15, 20 minutos. O cientista agora vai pegar aqueles 12 ratinhos que foram colocados ali dentro, pegar eles, tirar eles dali de dentro, trazer eles para fora, socorrendo eles do desespero que eles se encontravam, e agora vai enxugar aqueles ratinhos. Agora ele vai acolher aqueles ratinhos. Agora ele vai cuidar daqueles ratinhos. Aí você fala comigo, mas qual é o experimento? Todo este cuidado para pegar novamente aqueles 12 ratinhos e introduzi-los novamente no tubo de água. Só que agora, aqueles 12 ratinhos que outrora havia sobrevivido, alguns ali 15, 20, 30 minutos apenas de muito sufoco, já se passaram agora nesse segundo experimento que eles foram novamente introduzidos. Já se passaram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 60 horas. E aqueles ratinhos não paravam de lutar pela vida. E sabe qual é a experiência que nós entendemos desse experimento que foi feito destes ratinhos? Porque na primeira vez que eles foram colocados e introduzidos, eles acharam que eles iriam morrer. Na primeira vez que eles foram colocados naquela circunstância, eles acharam que ninguém iria os socorrer. Se ninguém iria os socorrer, por que então eu tenho que lutar pela vida? Só que agora, quando novamente eles foram colocados naquele recipiente para então poderem lutar pela vida e sobreviverem, qual foi o entendimento que o cientista teve? Que para eles viver, eles necessitavam de esperança. E é uma das coisas que no nosso tempo as pessoas têm perdido nos dias de hoje. Porque a esperança, ela nos faz crer que mesmo que nós agora no exato momento estejamos como os ratinhos, dentro de um ambiente onde nós não temos para onde fugir, e tudo que nós temos que fazer todos os dias é sobreviver pela própria vida. Mas para aqueles ratinhos foram dados esperança. E qual era a esperança que eles tinham? Se eu continuar nadando,
se eu continuar mergulhando, Ele vai voltar para me socorrer. Ele vai voltar para me tirar daqui novamente. Foi-lhes dado a esperança. Então o experimento não se tratava de força física, mas se tratava de força psicológica, daquilo que foi dado para eles no seu interior. E a palavra de Deus, ela vai nos deixar bem claro em Romanos 8, 24, que a esperança que se vê, ela não é esperança, porque como todos nós esperaremos aquilo que vemos, mas se não vemos, logo esperamos. E a palavra do Senhor, ela é muito linda, e eu usei este exemplo para dizer a respeito deste homem chamado Bartimeu, porque nós sabemos, no contexto histórico e bíblico, dos milagres que Jesus fazia por onde ele passava. E a palavra de Deus, ela irá dizer para nós que um certo dia Jesus ele estava entrando em uma cidade chamada Jericó. Aqui diz que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão estava com Jesus. E ali na beira da estrada, do caminho de Jericó para Jerusalém, que ficava ao norte da cidade de Jerusalém, nós observamos que na beira da estrada estava um homem mendigando, porque a sua condição era a condição de um homem cego. Só que no contexto bíblico histórico, como eu havia falado, este homem, mesmo sendo cego, ele tinha ouvidos para ouvir. E eu posso crer e acreditar que este homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, com certeza, antes de receber o milagre que nós já conhecemos e sabemos, ele já ouviu falar dos outros milagres que Jesus havia feito. Ele já ouviu falar por onde o mestre passava, as pessoas que eram curadas, as pessoas que recebiam palavras de esperança. E sabe o que gerou também no coração de Bartimeu, ao saber que ia entrando ou saindo de Jericó a Jesus? Gerou no coração de Bartimeu também esperança. Porque se Jesus, por onde ele passa, irmã Carolina, por onde Jesus passa, o milagre acontece. Então possa ser hoje que o milagre possa acontecer na minha vida também. Glória, amém. E eu posso crer que Bartimeu, ele creu desta maneira neste dia. Porque a palavra do Senhor irá dizer para nós que quando Jesus estava agora então, como diz o contexto aqui, saindo ele de Jericó, a palavra do Senhor vai dizer que a multidão seguia Jesus, que a multidão apertava Jesus. Mas ali na beira da estrada estava um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. E é interessante nós observarmos uma coisa neste texto. O porquê falar do nome do seu pai, e por que não falar simplesmente do nome apenas de Bartimeu, que era o personagem ali que receberia o milagre então? Aí eu fui buscar entender, porque numa conversa que nós havíamos tido hoje ali no café da manhã na cozinha, nós podemos observar que o significado do nome na era antiga, por mais difícil que seja de se pronunciar, ele carregava um significado muito importante, e um significado que
acarretaria sobre a vida daquele que o possuía aquele nome. Aí quando nós observamos agora a palavra de Deus falando para nós que ele era Bartimeu, filho de Timeu, aí eu fui pesquisar qual é o real significado do nome de Timeu. Aí na escrita grega, o nome de Timeu significa Timaios. Na tradução grega, no original, que traz para nós um conhecimento e entendimento que o seu nome significava honrado. Conseguiu entender? Se o pai de Timeu tinha um nome que significava honrado, e se formos considerar que nós não sabemos se ele nasceu cego, ou se devido ao clima daquela região, daquela época, o deserto escaldante, o sol, possa ter trazido a ele uma cegueira, ou a poeira, ou até mesmo a falta de higiene nas mãos, que tem ele acometido, não sabemos. Mas podemos cogitar, e abra-se então um parêntese para nós podermos pensar, que possivelmente Bartimeu não era um homem comum, que possivelmente Bartimeu ele não veio de uma qualquer família, porque se o seu pai tinha um nome que significava honrado, possivelmente então também Bartimeu era um homem honrado até se encontrar nessa circunstância. Mas quando nós olhamos este contexto bíblico e histórico, a palavra do Senhor irá dizer para nós que mesmo que um dia ele foi, possivelmente, um homem de posses, um homem que houvesse tido bens na vida, um homem que teve muito dinheiro, a palavra de Deus irá nos mostrar um cenário de miséria, um cenário de pobreza. Só que o fator que mais nos chama a atenção nessa passagem bíblica não era o fator da pobreza, não era simplesmente mendigar ou pedir dinheiro, porque se fosse apenas isso, eu acredito que Bartimeu não estaria ali mendigando, mas Bartimeu estaria trabalhando. Mas a sua condição física era de um homem cego, fazendo então que ele fosse rejeitado talvez pela sua própria família, pelos seus próprios parentes, deixado de lado, sem ele nem beira, sem bens nenhum, e agora tendo que dar os pulos dele para poder até mesmo para comer. Agora o estado que a Bíblia vai relatar para nós de Bartimeu, além de cego, era mendigando na beira do caminho. E sabe qual é o mais triste, José? É que todos que passavam na cidade de Jericó, em caminho da cidade de Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém, eles iam para sacrificar. A todos que passavam pela cidade de Jericó, eles olhavam para Bartimeu e o desprezavam e o rejeitavam como um homem cego, como um homem mendigo, como um homem que não tem nada, como um homem que não tem ninguém. Era a vida de Bartimeu. Só que a história de Bartimeu é a história de um homem cego. Na aplicação, eu quero poder aplicar para a igreja poder compreender. A cegueira de Bartimeu era uma cegueira física, mas na aplicação pessoal desta manhã, eu quero trazer uma aplicação para a cegueira espiritual que tem invadido nossos tempos nos dias de hoje.
Porque muitos têm se encontrado exatamente como Bartimeu. Há muitos que têm abandonado, que têm deixado de ir à casa de Deus, porque um dia se chatearam com alguém, porque um dia foi ferido por alguém. Há muitos que têm deixado de ir à casa de Deus, porque no meio da caminhada, que muitas das vezes é longa, as propostas que o inimigo fez lhe tamparam a sua visão, não lhe deixando enxergar que o céu é maior e que o céu é melhor também. A caminhada da vida de um homem e de uma mulher, ela é traçada por desafios, e não se sabe ao certo na vida de cada um o que possa ter trago a cegueira. Mas na vida de Bartimeu, mesmo que a história não nos diga o motivo dele estar naquele momento, naquelas condições, a palavra do Senhor irá nos dizer que quando Jesus entrou na cidade de Jericó, houve novamente esperança no coração de Bartimeu. Porque Bartimeu, o sentimento que ele tinha no seu coração, creio eu, o sentimento de uma pessoa rejeitada, o sentimento de uma pessoa que não tem valor perante os olhos da sociedade, o sentimento de uma pessoa que não tem nenhuma utilidade pública mais, o sentimento de uma pessoa que por onde ela passa, ou todos que passam por ela, apenas olham para ela e o rejeitam e desprezam, como sendo uma pessoa que não tem nada para oferecer. E isso é uma das coisas que mais dói no nosso tempo. É quando nós nos encontramos em uma certa circunstância da nossa vida, aonde as pessoas olham para nós. Elas não olham se você é bonito, se você é educado, se você é uma pessoa carismática, mas elas olham para nós e olham para você com aquele pensamento em dizer: o que ela tem para me oferecer? O que ela tem para agregar a mim? No que ela pode me ajudar? Porque quando nós olhamos para alguém, nós não olhamos o mesmo olhar que Cristo olhou, como o nosso pastor leu em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas não olham com o olhar de amor que Deus olhou, mas ela olha com os interesses pessoais. E olhando com os interesses materiais e pessoais, os teus olhos espirituais se encontram como cegos, se encontram em um estado de miséria. E isso é triste para a nossa geração, porque temos aprendido a valorizar as pessoas pelo aquilo que ela possa nos oferecer, mas não realmente por aquilo que a pessoa é, não realmente pelo aquilo que a pessoa, o caráter da pessoa diz para você. Mas hoje, nesta manhã, nós aprenderemos nessa passagem que mesmo para nós que temos caminhado, que temos lutado e que temos talvez nos encontrado no estado de Bartimeu, sem também uma saída, e talvez os nossos olhos não tenham enxergado, mas Deus, Ele manda dizer para você nesta manhã: o Mestre está chegando. O Mestre que pode fazer um milagre, aquele que já registrou vários milagres na sua palavra, e que ainda no nosso tempo, no nosso século, ainda faz milagres. Ele também está passando aqui nesta manhã.
E passando Jesus nesta manhã aqui, a todos nós que nos encontramos também assentados nessas cadeiras, devemos ouvir quando o Mestre está passando. Devemos nos atentar quando o Mestre está chegando. Jesus estava neste momento passando pela cidade de Jericó, e Bartimeu, filho de Timeu, agora ele vai começar a ter um ato de esperança. Ele vai começar a ter um ato de fé. E ele vai começar a clamar a Jesus e dizer a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, Jesus. Você consegue entender o peso desta palavra? Oh, Jesus. Você consegue entender o peso que ela realmente traz para nós? Porque não necessariamente eu quero nesta manhã te chamar de uma pessoa cega, mas eu vou te chamar de surdo se você não ouvir a palavra que Deus está dizendo nesta manhã. Porque Ele está dizendo: eu estou passando. Meu Deus. O que nós devemos fazer é clamar, Aleluia. é começar a chamar. Oh, Jesus. Por quê? Porque quando Jesus, que é o Mestre, o dono do milagre, está passando, Bartimeu, ele então entendeu algo. Eu reconheço a minha condição. Eu reconheço quem eu sou. Porque a Bíblia diz que todo homem é pecador. Não existe nenhum homem que não tenha pecado. Todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos. Mas nós observamos agora que Bartimeu, ele reconheceu o seu estado. Reconheceu que era mendigo, sim. Reconheceu que era miserável, sim. E reconheceu também que os seus olhos estavam tampados, sim. Mas o que Bartimeu não deixou de fazer foi deixar de ouvir quando o Mestre estava chegando, e começou a ter esperança de um milagre acontecer na sua vida. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Lembra do experimento? Às vezes nós aceitamos a condição que nós nos encontramos. Eu não sei qual é a luta, não sei qual é o problema que você enfrenta na sua vida, não sei o que te prende, não sei o que entristece a sua alma neste momento. Mas o que nós aprendemos naquele experimento, e o que Bartimeu ele não fez da primeira releva do experimento, mas ele está permanecido na segunda, que lutou. Mas há muitos no meio de nós que, quando são postos e colocados em circunstâncias de luta pela sua própria vida, eles têm desistido de lutar. Meu Deus. Têm desistido de batalhar. Por quê? Porque tudo que ela vê ao seu redor são as circunstâncias. Olha a circunstância que ele se encontra: dentro de um pote de água, cheio de água, não tem como sair para lugar nenhum, ninguém vai me tirar daqui. E o que ele faz? Para de lutar pela sua própria vida. Meu Deus. E é isso que tem acontecido com muitos de nós. Nós temos achado mais fácil parar de lutar. Nós temos achado melhor desistir do que continuar lutando. Mas nesta manhã eu quero mostrar para vocês que, assim como Bartimeu, naquele dia, como ele começou a clamar a Jesus,
neste momento, nessa dificuldade que você se encontra, neste problema que você veio nesta manhã, eu quero te fazer um convite especial. Comece também a clamar a Jesus e dizer a Jesus nesta manhã: reconheça quem é você. Começa dessa mesma maneira que Bartimeu entendeu. Eu mesmo sendo um cego, mendigo e miserável, eu não posso perder a oportunidade que hoje eu tenho de clamar a Jesus. Eu não posso perder hoje a oportunidade de clamar pelo Mestre. Começa a clamar nesta manhã também e dizer para o Mestre, dizer para Jesus: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Oh, Jesus. Você consegue dizer isso, mas não para o seu vizinho aí do lado te ouvir, mas diga para a sua alma, Meu Deus. que precisa de uma cura nesta manhã. Oh, Jesus. Diga para a sua alma: Jesus, Jesus. Filho de Davi, Filho de Davi. tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Diga ainda mais alto: Jesus, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus. Oh, meu Deus. E sabe o que Jesus faz? Oh, glória. Quando Ele te ouve clamando e pedindo por misericórdia, Jesus, Ele ouve. Oh, glória. Jesus, Ele volta a atenção para Ele, José. Jesus estava com a multidão. Se fosse nos dias de hoje um homem snob, rodeado de gente que bajula ele, começasse o mendigo a gritar lá de longe: Jesus, tem misericórdia de mim. Se fosse um homem snob, um mendigo gritando, deixa esse mendigo aí. Para que eu vou dar ouvidos a esse mendigo miserável? Essa é a condição que nós somos diante dos olhos do nosso Deus, porque nós somos pecadores, porque nós somos miseráveis e precisamos clamar a Jesus, que é o único intermediador que nós temos, que nos leva até o Pai, que deu o seu sangue por nós, para que também a atenção de Deus possa se voltar para cada um de nós. Obrigado, Jesus. É somente clamando através de Jesus Obrigado, meu filho. é que nós consigamos então atrair a atenção de Deus. E sabe o que é interessante? Bartimeu, ele teve esperança. Ele disse: eu vou ter esperança, se ele curou vários, ele vai me curar, então eu vou clamar também. Então Bartimeu começou a clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus olhou a atenção para ele. Só que a palavra de Deus irá dizer para nós que os desafios começaram, e a multidão que seguia Jesus queria calar a voz de Bartimeu, queria que Bartimeu ficasse em silêncio, Meu Deus. queria que Bartimeu não clamasse por salvação. Sabe o que isso mostra para nós? Quando você toma uma decisão de fazer a vontade de Deus, quando você toma a decisão de clamar ao Senhor, o inimigo vai se levantar muitas das vezes para tentar te calar. Oh, Jesus. Sabe por quê? Meu Deus. Porque ele sabe que se o mestre olhar para você, ele pode mudar a sua condição que você se encontra. Meu Jesus. Jesus é o único que tem poder para nos transformar por inteiro. Jesus é o único que pode nos tirar do estado de miséria que nós nos encontramos, Ele pode. Aleluia. para nos dar uma nova vida, Oh, coisa linda. para nos transformar. Aleluia. E os teus inimigos,
eles sabem disso também. E não ache coincidência se no dia de domingo o seu inimigo, sabendo que você vai vir na casa de Deus clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e ele sabe que você vai receber o milagre se você for lá na casa de Deus, se você for lá buscar. Não ache coincidência se aparecer ofertas para domingo de manhã, Meu Deus! te prender lá na tua casa, Jesus! te prender lá no seu ambiente, porque o nosso inimigo, ele é astuto, ele tenta de todas as maneiras para tentar nos impedir de receber o nosso milagre que o Senhor tem preparado para nós. Meu Deus! Bartimeu, cala sua boca, Bartimeu, para de clamar. Aí sabe o que é interessante? Já estou quase finalizando. Sabe o que é interessante? Muitas das vezes as vozes, ela não vem do externo, mas ela vem também do interno. Porque enfrentamos as maiores lutas, as maiores dificuldades dentro da nossa própria mente. Por isso, o experimento psicológico, para que você entenda que um dia o Senhor te deu esperança. Meu Deus! Que se não fosse a esperança de ter nos salvo na cruz do Calvário, nenhum de nós estaríamos aqui nesta manhã. E eu quero te lembrar nesta manhã: não dê ouvidos a esta voz que está te impedindo de clamar a Jesus nesta manhã. Meu Deus! Não dê ouvidos a esta voz que está dizendo para você que você não merece a salvação de Jesus. Meu Deus! Não dê ouvidos a esta voz que diz para você que você não é digna do reino dos céus. Mas quem determinou para nós a vitória foi Jesus, Eita maravilha! que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E nesta manhã, a multidão também está tentando nos calar, está tentando nos impedir de clamar a Jesus por um milagre, de clamar a Jesus por misericórdia de nós, Oh, meu Deus! de pedir a Jesus para que venha também te ajudar. Cada um de nós saímos da nossa casa nesta manhã e carregamos uma tão pesada cruz pelo caminho. Eu não sei o peso da sua cruz, eu não sei os pedregulhos que houve no meio do seu caminho para chegar até aqui. Eu sei o peso da minha, mas eu sei também que para chegar até aqui, o mesmo que me ajudou também te ajudou. E Ele está dizendo para você nesta manhã: faça como Bartimeu, que enquanto o mundo tentava calar a sua voz, a palavra de Deus nos diz que ele gritava cada vez mais alto: Eita maravilha! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu Deus! E sabe o que isso fez? Fez com que a atenção do mestre redrobasse sobre a sua vida. Meu Deus! Fez com que o mestre olhasse para ele. E sabe o que Jesus irá fazer? Jesus irá mandar chamar a Bartimeu. Jesus irá mandar trazer a Bartimeu para perto dele. E chegando então agora Bartimeu, aquele que foi impedido de todas as formas, perto do mestre, a palavra do Senhor irá nos dizer que agora Jesus irá perguntar para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E agora ele vai responder ao seu mestre, a Jesus, na esperança que foi dada. Eu quero que você tenha esperança nessa manhã, Oh, igreja. glória! Na esperança que lhe foi dada, eu quero ver
Oh, glória. É o milagre que eu preciso nesta manhã. E hoje Jesus está perguntando para cada um de nós, na sinceridade da nossa alma, na sinceridade do nosso coração: o que queres que eu te faça? Oh, glória. O que realmente você precisa? O que realmente você necessita nesta manhã? Comece a pensar. Oh, glória. Comece a imaginar. Bartimeu, ele pediu algo que poderia tirar ele do estado de miséria que ele se encontrava. Porque agora, se Bartimeu sendo curado, ele puder receber a cura, imagine o pensamento: eu vou começar a enxergar, então eu posso voltar a trabalhar. Quem sabe, trabalhando duro, juntando bastante dinheiro, a minha fazenda começa a aumentar. A visão dele possa voltar para isso. Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: eu quero ver. Então Jesus disse: então veja. Só que eu quero te chamar a atenção na escolha de Bartimeu. Quando a visão lhe foi dada, a palavra de Deus não vai dizer para nós que Bartimeu, ele pegou agora com a sua visão e voltou para mostrar para todos que estavam enxergando. Bartimeu, ele não voltou para poder então agora voltar a trabalhar, a juntar riquezas para si. E também com a sua visão, ele não voltou no estado de miséria que ele estava. Mas a escolha de Bartimeu, quando recebeu cura da visão, a Bíblia diz para nós no último versículo aqui, o versículo 52, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, que coisa linda. Se Jesus te fizer um milagre nesta manhã, não deixe de seguir a Jesus. Oh, coisa linda. Mas faça a sua escolha nesta manhã. Jesus, ele está te dando a oportunidade de receber um milagre nesta manhã. Eu não sei se é um milagre financeiro, material, ou até mesmo no âmbito espiritual, te abrindo a visão do quanto que ele te amou. Mas faça a mesma escolha de Bartimeu. Bartimeu, ele escolheu fazer o quê? Seguir a Jesus pelo caminho. Há muitos que têm deixado de seguir a Jesus pelo caminho. Há muitos que têm voltado para o mesmo estado de miséria. Há muitos que têm retrocedido para trás e desistido de seguir a Jesus pelo caminho. Mas o meu Deus, o nosso Deus, ele tem nos dado uma oportunidade nesta manhã. Ele te oferta um milagre nesta manhã. Mas escolha seguir também a Jesus pelo caminho. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, em João capítulo 14, versículo de número 6, Jesus ele irá declarar para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E sabe qual é o caminho que Jesus e toda aquela multidão, e agora Bartimeu, estava junto com Jesus, e para onde eles estavam indo? Lá para as montanhas que ficavam 1000 metros acima, lá para cima, lá para Jerusalém. Estavam indo a caminho da onde eles iam sacrificar. E sabe o que é interessante neste texto? Nós também que temos feito a nossa escolha aqui embaixo, um dia também nós vamos subir para a Nova Jerusalém, Oh, glória. que o Senhor tem preparado para todos nós. Jesus preparou uma morada para nós, Vanessa, lá no céu. Jesus preparou uma morada para nós. Jesus, ele tem preparado para nós uma coroa de vida eterna. E ele reservou, ele escreveu o seu nome. Oh, aleluia. E nesta manhã, a escolha que nós devemos fazer é
abrir a nossa boca e clamar a este mestre: tem misericórdia de mim. E quando receber o milagre, siga Jesus, não abandone Jesus, não volte para trás, mas ouça a palavra de Deus que te diz nesta manhã: e logo seguiu a Jesus, que é o único caminho. Amém? Que Deus possa colocar essa palavra no vosso coração. Coloquemos de pé em o nome de Jesus.